Dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. A Tati está lá na nossa redação integrada e traz números para a gente, porque a situação em Florianópolis não é muito confortável. A cidade tem o maior número de casos detectados da doença por habitante. É isso, Tati? É isso mesmo, Márcia. Então, essa lista, hoje o Ministério da Saúde, ele atualiza, viu, essa lista. Florianópolis ficou no topo no ano passado, mas nos últimos anos sempre vem ficando entre as 5 capitais com mais casos detectados. Em 2015, Márcio, o Brasil ele fez um pacto com outros países de alcançar 3 ambiciosas metas da ONU sobre o enfrentamento da AIDS, para o ano de 2020. E eu fui saber como estamos em relação a este pacto conhecido como 90-90-90. E aí, será que a gente alcançou? E quais são essas metas, É o que a gente acompanha agora nessa reportagem. O Acordo Mundial propõe que 90% de todas as pessoas que vivem com HIV saibam que têm o vírus, que 90% delas recebam tratamento e 90% das que recebem tratamento não desenvolvam mais o vírus. A gente vem chegando perto disso, claro, com vários problemas ainda, a gente já pensa em não deixar ninguém para trás. Então, a meta hoje passa a ser 95%. A mais difícil de ser cumprida é a meta do meio, que garante o controle da doença. O medo, o preconceito e a falta de informação ainda afastam as pessoas do tratamento correto. Hoje, o Brasil a gente tem muito orgulho disso, na verdade, com um programa nacional que ele consegue fornecer remédios de graça para qualquer pessoa, seja no tratamento público ou no tratamento particular, ele recebe essas medicações de graça e são remédios com muito menos efeitos adversos e a gente está falando aí de 2 comprimidos ao dia. Então não é mais aquele coquetel, não é mais aquela situação em que você fala assim, eu tenho que viver para os remédios, ao contrário, é os remédios que se adaptam à sua vida para que você possa viver melhor. Apesar dos avanços, no número de pessoas infectadas com o vírus não parou de crescer. De 2010 a 2019, mais de 15.500 pessoas desenvolveram a doença no estado. A faixa etária mais afetada é a dos jovens, entre 15 e 30 anos. Uma taxa que se acelera para mais de 100% ao ano. Florianópolis, em 2019, encabeçou a lista com mais casos detectados de HIV entre as capitais do país. Sem dúvida nenhuma, é um conjunto de coisas boas e de coisas ruins. Uma das coisas boas é que provavelmente a gente oferta de uma maneira mais fácil a testagem aqui e que a gente tem uma vigilância de alguma maneira que consegue olhar para esses casos. Entretanto, a gente está falando de taxas altas de detecção, ou seja, há muita circulação sim viral dentro da cidade e realmente, de fato, é algo que a gente considera que existe essa circulação, que existe de alguma maneira dificuldade de controle da doença, existe uma ação que a gente ainda é um problema de saúde pública muito real para Florianópolis. Então, eu queria agradecer esse bate-papo, que foi muito gostoso com o Dr. Felipe, A gente conversou sobre muitas outras coisas, E ele também falou de outras ações de prevenção combinada que são oferecidas pelo SUS, que é, por exemplo, a PEP e a PrEP. Eu vou explicar. A PEP é a profilaxia de pós-exposição, Como se fosse aquela pílula do dia seguinte. É a mesma medicação oferecida, por exemplo, às vítimas de estupro. Você toma antirretrovirais e num prazo de até 72 horas para reduzir o risco de infecção quando você é exposta ao vírus. Já a PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é uma medicação que se usa antes da relação, como uso preventivo mesmo, Para quem está altamente exposto ao vírus. Quando ele me explicou, Márcia, sobre isso, eu questionei ele, mas será que a gente não banaliza, Eu fiquei um pouco com receio da gente dar essa informação, dizendo da medicação, porque é uma medicação forte, Márcia? Mas olha só o que ele me respondeu sobre esse assunto. Se a gente for ver hoje, ao longo de todos esses anos, uma única estratégia não funcionou. A camisinha funciona muito bem para 30% das pessoas que usam todas as vezes, durante todo o tempo. Então, a gente tem que imaginar que o que a gente vai fazer ou pode oferecer para os outros 70% de pessoas que não fazem o uso do jeito, digamos assim, super prescrito.
A ideia da prevenção combinada é que você tem uma carteira de coisas que você pode escolher. É claro que você vai ter que usar camisinha nesse jogo, mas se caso não acontecer, por que eu não posso ter outras estratégias? Então, é claro que falar disso meio que banaliza a famosa faca de dois gumes, mas a gente não vem ganhando da AIDS há muitos anos. E os lugares onde usou-se essa estratégia de combinar a prevenção, onde a gente teve os melhores resultados práticos mesmo, como foi em São Francisco, Sydney, Nova York, enfim, cidades que tomaram uma decisão de falar assim, ei, só com camisinha que vai dar certo? Não vai dar. Queira ou não queira, as pessoas nunca vão deixar de transar, né? A gente faz sexo por amor, para reprodução, a gente faz para transmitir afeto, carinho, então isso tem. E é claro que o Tinder, o jeito hoje da gente conversar as coisas facilita de alguma maneira essa chegada, essa aproximação. Mas às vezes a gente coloca essa coisa do jovem que ele não quer com nada, mas o jovem não é só na IST, só na AIDS. É o jovem que é mais afetado pelo acidente de carro, é o jovem que é mais afetado, enfim, por outros abusos, é o jovem que... Então, situações em que coloca o risco, cabe, é isso, né? É uma população que, quando ele tem mais informação, ele sabe, ele realmente consegue tentar achar algum jeito de se virar e se cuidar. É isso, Márcia. Conversar sobre o assunto, ter informação, né? Não ter preconceito também ajudam bastante.